Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Um avivamento que te faz gritar, mas que não te leva a uma adoração verdadeira. Um avivamento que te faz tirar o pé do chão, mas que não te faz dobrar os joelhos para orar. Te faz falar na língua dos anjos, mas não te faz amar como Cristo amou, amar de verdade. Que te faz voar na hora do culto, mas que atrofia as suas asas na hora da vida real, do dia a dia, na segunda-feira. Que te faz pensar em ser livre, mas que te faz se perder dentro de uma religiosidade morta. Um suposto avivamento que te faz se sentir mais santo do que todo mundo, alguém digno da graça e da misericórdia de Deus. Que avivamento é esse que te amarra em uma rotina que destrói qualquer possibilidade de viver a novidade de vida que o Evangelho propõe? Um avivamento que te faz cair no espírito, mas quando você se levanta para cometer os mesmos pecados e para viver a mesma vida caída. Será que você tem vivido um avivamento de verdade? Um avivamento verdadeiro te faz desejar ser santo. Um avivamento verdadeiro nasce na palavra e nos leva ao arrependimento e à mudança de atitude. Que Deus te abençoe. Boa noite, a graça e a paz. Amém, queridos? Quantos estão felizes nesta noite? Amém. Se coloca de pé. Bem-vindos ao Aviva 2022. Avivados pela palavra. Quantos estiveram aqui ontem? Foi bênção ou não foi? E hoje não vai ser diferente. O Senhor tem o derramar dele sobre a nossa vida. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Hebreus 4. Apenas um verso, 12. Hebreus 4, verso 12. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Amém? Você pode ler na sua tradução? Porque amém? E é sobre esta palavra que nós vamos ser ministrados nesta noite. Seja através do louvor, seja através da pregação. É sobre esta palavra que nós estamos buscando o avivamento, que nós vamos ser ministrados, vamos ser abençoados nesta noite. Você está pronto para isso? Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esta rica oportunidade. O Senhor te trouxe antes da chuva, glória a Deus por isso. Você está aqui, você conseguiu chegar. Toda a honra, toda a glória ao Senhor. Então eu te convido a preparar esse ambiente para que o Espírito Santo possa ter liberdade, para que Ele possa falar contigo, para que Ele possa te tocar, para que você esteja sensível à voz do Espírito nesta noite. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o Teu nome, reconhecemos, Deus, que Tu és grande, único, digno de ser louvado e adorado por cada um de nós que aqui estamos. Deus, nós pedimos mesmo os céus abertos sobre este lugar, que a Tua boa mão, Pai, possa ser estendida sobre nós, que o Senhor se revele a nós, Deus, através dos louvores, através da pregação, através do abraço de um irmão. Deus, que o Senhor se faça presente neste lugar. Pai, nós queremos te adorar em espírito e em verdade, e nós te damos, Pai, total liberdade para o Senhor agir nesta noite. Te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre nós. Pedimos para que o Senhor venha tocar os nossos corações, transformar as nossas vidas, falar conosco, a Deus, aquilo que nós precisamos ouvir. Traga, Deus, mudança de mente, de atitude, tudo
tudo para a glória do teu nome. Seja bem-vindo neste lugar e nós te damos mais uma vez toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Rei porque Ele já está neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar aqui os nossos amigos, Daniel, Guilherme, os outros meninos eu não sei o nome, Pastor Felipe. Eles vão estar ministrando sobre nós nessa noite. Sejam todos muito bem-vindos e abençoados por Deus. Paz, irmãos. Vamos lá de novo? Graça e paz, amém? Privilégio de poder estar aqui mais uma vez. Eu falei que tinha tempo que eu não vim, agora já vim mais rápido, né? Tivemos aí no pré-aviva e agora, graças a Deus, mais um momento estando com os irmãos. Abram suas Bíblias aí rapidamente, Romanos capítulo 12. Pastor Yuri não está aí não, né? Tá aí? Cadê? Falei na pregação, volto a repetir, a culpa é dele. Vamos tocar um rock and roll hoje. Mas vamos lá, assusta não, pastor. Romanos 12, versículo 2. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Esse texto, irmãos, é que deu o nome para a nossa banda. A nossa banda se chama Mudança de Mente, carinhosamente chamada de MDM. Você pode repetir comigo? MDM. Glória a Deus.
certo. Olha só, nós vamos tocar uma música agora. Nós temos uma ideia, a gente ama tocar essa música. E essa música conta um pouco também da nossa história. Mas a gente tem esses negócios ali fazendo uns covers de resgate. Então eu quero chamar vocês para cantar essa comigo. Ela se chama Proteção. E eu quero convidar vocês, vamos começar pelo refrão. Vamos lá, Dan, tá? Vamos aí. Sol,
Nos toca, nos quebranta, nos traz nas pernas.
Pode ser. Valeu, tá? Graça e paz, meus irmãos, amém? Esse é o dia que nos fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. E hoje, meus irmãos, mais do que tudo, nós estamos nos regozijando no Senhor. Que maravilha! Na banda MDM Mudança de Mente, né? Podemos louvar ao Senhor por meio do rock, como o pastor Felipe tem nos dito, nos falou no pré-Aviva, e a gente nem imaginava que você estaria aqui no Aviva com a gente, providência do nosso Deus, maravilhoso. Meus irmãos, eu estava ali, minha voz está até falhando, porque não tem como não cantar, não é? E num clima assim de adoração e um pouco de nostalgia, porque é muito bom poder ver o Guilherme, tanto tempo que a gente não se via, né? Ali de Pibre ali, pastor, mas ó, eu sei que o senhor está na Pibre agora, mas eu nasci ali, né? E então, ó, eu sou naturalizado na Pibre. Poxa, eu pequenininho, o Guilherme era maiorzinho. Mas é muito bom ver você aqui, Guilherme. O pastor Felipe, irmão. Daniel nem preciso falar, né? Daniel é um camarada que mora no coração mesmo, é amigo, é irmão. E o novo Daniel, o Daniel único que eu não conhecia. Seja muito bem-vindo também aqui no nosso meio. Meus irmãos, eu não vou tomar muito tempo, não quero atrapalhar a ministração do pastor Aloysio, mas ontem foi um dia especial aqui pra gente também, além do nosso primeiro encontro do Aviva. Foi aniversário também do nosso pastor Yuri. Eu queria chamar ele aqui na frente. Pastor, vem aqui, a gente quer orar por você. Ontem ele não pôde estar presente, teve uma viagem ali para o Caribe, né, para poder comemorar o aniversário. Meus irmãos, eu tenho uma dificuldade. Ontem o pastor Bruno subiu aqui, eu fiquei igual um pigmeu. Eu estava vendo hoje a filmagem, o cara é muito grande, né? E ficar do lado do pastor Yuri é meio constrangedor para mim também, eu fico muito pequenininho. Mas, meus irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor. Vamos ficar de pé, vamos impor as mãos sobre ele. Pastor Yuri, eu estava falando com ele ontem, meu amigo, meu sensei, meu treinador, e como só eu, chamo ele meu amado velho, e agora um pouquinho mais velho, que Deus esteja abençoando enormemente a sua vida. Você é uma bênção na minha vida, uma bênção na vida de cada um dos nossos irmãos também, amém? Senhor, nós queremos te agradecer nesse momento, ó Pai, pela vida do nosso pastor Yuri. Queremos agradecer, ó Pai, pelo seu modo de ser, ó Pai. Ele é tão bondoso, solícito, ó Deus, alegre. Que o Senhor o mantenha sempre assim, amoroso, carinhoso, feliz, dinâmico. Porque esses atributos que o Senhor imprimiu no seu Filho, eles são maravilhosos. E como eles nos abençoam, ó Pai. Que o Senhor faça dele um homem cada vez mais ungido por Ti. Que ele seja cada dia mais próspero em todas as áreas da sua vida, e que ele veja, ó Pai, que ele veja já todos os seus sonhos se realizando para a honra e para a glória do nome do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos presenteou com a vida do seu Filho, e no seu santo propósito o Senhor cruzou as nossas vidas. Somos abençoados por ele e pedimos a Ti que possamos ser também bênção na vida dele, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe. E aqui a gente traz um presentinho, meus irmãos, em nome de toda a igreja. Depois vocês dão um abraço no pastor, dão uma mordida nele, um abraço, um beijo, sei lá. Deus abençoe, pastor. Amém? Amém. Meus irmãos, desde já quero chamar o nosso pastor Luiz aqui também. Ele vai nos trazer a palavra nessa noite. Pastor Luiz, meus irmãos, eu tenho um pensamento pessoal. Aí pastor Luiz também é grande, eu vou ficar igual um pigmeu. Eu tenho um pensamento pessoal, assim, o pastor, ele tem que ter um pastor, não é? E o pastor do pastor é o pastor que enviou o pastor. Então, se eu estou aqui porque o pastor Luiz me enviou para cá, então eu creio que ele é o meu pastor atualmente. Nesse momento, quero orar pela vida dele, né, agradecer a Deus pela disponibilidade em estar aqui. E certamente o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Mas eu quero antes apresentar a Ana Paula. Ana Paula, faz assim um joinha, eu fico em pé para a igreja te conhecer. Ana Paula, namorada do nosso pastor Aloysio. Não olha muito para não gastar, porque o pastor é muito ciumento.
não é? Olha pouco, o pastor é brabo e ele está aqui em cima, ele está vendo você. Então, Ana Paula, seja muito bem-vinda. A gente estava lá na Pibre há umas semanas atrás e ela falou que não ia poder vir e eu fiquei triste, né? Mas aprove o Senhor ela poder estar aqui. Que bom, né? Que bom. Seja muito bem-vinda, volte sempre em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, nesse momento, eu quero agradecer a Ti, amém, pela vida do pastor Aloysio, Pai, amém, porque ele tem sido boca do Senhor, instrumento Teu. E eu tenho certeza que nessa noite não será diferente. Fala ao nosso coração, ministra sobre a nossa vida por meio do Seu ungido. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, pastor Zó. Glória a Deus. Tá bom. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor, amém? Tem uns negócios que já me chamaram a atenção aqui. Eu tive ontem no Rio de Janeiro, na minha igreja mãe, e muitas pessoas assim conheceram a Ana Paula. Vai marcar o casamento, vai casar quando? Eu falei assim para Paula: Paula, fica tranquila, a gente só apresenta o número do Pix. A gente apresenta o número do Pix, depois a gente resolve o restante. E um menino que eu vi com a camisa do Flamengo lá na escada, cadê ele? Um garoto passou por mim com a camisa do Flamengo. Eu falei assim: meu filho, tu não tem juízo não? Até aqui tem isso? Tá, eu não sei quem é o garoto que estava com a camisa do Flamengo. Tá aí, né? Fica em pé, gatão. Fica em pé o cara. Um cara bonito, inteligente, eu não sei o que houve com ele. Tá entendendo? E por último me chamou a atenção o garotão que estava aqui, Isaac, né? Isaac. Eu fiquei olhando o Eric. Eu olhei pro teu filho o tempo todo, eu estava vendo o Eric, tá entendendo? E tal. E a banda que abençoou a gente demais. Parabéns, hein? Parabéns, parabéns, parabéns. Irmão, nós vamos compartilhar um tema que não é nada novo, tá? É um tema assim bastante, é um texto bastante conhecido, mas é um desafio para a igreja hoje. O nosso desafio de buscar um avivamento. E esse tema, avivados pela palavra, é um tema muito oportuno para o tempo em que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo um tempo difícil. Nós saímos de uma pandemia, ou ainda estamos na pandemia, parece que está vindo uma outra variação aí. Nós saímos dos 2 anos difíceis de pandemia, quando nós perdemos gente, fechamos as igrejas, fizemos culto online, foi um momento difícil. Tem gente que até hoje não voltou para a igreja. Eu não sei aqui, mas lá na Bíblia tem gente que não voltou até hoje. Os irmãos terem uma ideia. E a gente sai da pandemia e a gente entra num momento histórico do país, dos mais difíceis imagináveis, que é essas eleições que nós passamos agora por último, essas eleições polarizadas, com muita divisão, opiniões, gente brigando, família brigando, pastores brigando, Felipe, lá do nosso grupo lá. Que momento difícil, irmãos. Momento em que nós vimos pastores tomando... Obrigado, querido. Aqui tem o Jean também. Obrigado, tá? Nós vimos pessoas, líderes, tomando posições totalmente esquisitas e difíceis e colocando a igreja na berlinda, colocando a igreja numa posição complicada. Irmãos, me permita falar uma coisa. Um dos grandes amigos meu no Rio de Janeiro, um homem que marcou a minha vida de uma forma incrível. Durante o seu culto, ele me faz críticas aos nordestinos, ele bate nos nordestinos. Eu falei assim: meu Deus do céu, em nome de Jesus, o que é isso? Eu não acreditei, Daniel. Eu não acreditei vindo de quem estava vindo. Porque eu nunca podia esperar que pastores equilibrados pudessem surtar nessa onda de direita e esquerda, esquecendo-se de que Deus é o dono da igreja, que Deus é o dono da história, que Deus está no controle de todas as coisas. Posso ouvir um amém? Entre a direita, entre a esquerda, entre quem quer que seja, Deus continuará sendo Deus. É isso que nós cantamos aqui com o Felipe, com a banda. É o Deus que continua agindo na história, cuidando da sua igreja. Se o cara fez pacto com Satanás ou não, o problema é dele, porque Satanás não é maior do que o nosso Deus. Ninguém é maior do que o nosso Deus. Podemos descansar, amados. Mas a verdade, pastor Fabrício, nós precisamos buscar um avivamento, porque muitas pessoas entraram nessa vibe aí e endoidaram.
tem gente endoidando. Tem gente que endoidaram da PIBRE. Tem gente que me perguntou assim: pastor, qual é a sua posição? O que o senhor é? Meu irmão, eu sou crente, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Pastor, você não fala nada. Eu fui acusado de não ter orientado a igreja, porque eu tinha que dizer para a igreja em quem votar e por que votar, em quem eu estava votando. E eu disse: eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, porque a igreja é lugar de se pregar a palavra. A orientação à igreja é que nós temos que votar com os princípios da palavra. É isso que nós temos que fazer, e não fazer a cabeça do povo. Por isso precisamos de um avivamento. Precisamos retornar realmente ao princípio da história, para que a igreja reencontre a sua missão, para que os pastores reencontrem a sua missão, para que a igreja volte a ser relevante. A igreja está sofrendo chacotas nesse momento pelo Brasil afora, devido a posições equivocadas da sua liderança. Mas quando eu entro aqui e vejo a Igreja Batista Manancial clamando a Deus por um avivamento, pensando sobre avivamento pela palavra, eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus porque Deus já começou um movimento santo nesse lugar. Deus começa um movimento santo nessa igreja. Esse movimento vai se espalhar em Volta Redonda, vai se espalhar no Rio de Janeiro, em todo o Brasil. A igreja pedindo a presença do dono da igreja pela palavra, porque o que mexe com a igreja é a palavra. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá em Ezequiel, no capítulo 37, e quero ler um texto conhecido dos irmãos, mas um texto que fala muito ao meu coração. Ezequiel capítulo 37, do verso 1 ao verso 14, eu vou ler na minha versão, Almeida, revista atualizada. Você fica à vontade para acompanhar na sua versão. Veio sobre mim a palavra do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Fala comigo, sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Repita comigo: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Repita comigo: e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estenderam a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. E disse-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto,
profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém, irmãos? Que palavra abençoada, né? Palavra tremenda, irmãos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua santa e poderosa palavra, Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, porque ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. Nós queremos, ó Deus, pedir por bondade e por misericórdia, que o Senhor mesmo fale aos nossos corações aquilo, ó Deus, que o Senhor deseja para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus amados irmãos, eu venho nos últimos dias lendo esse texto e confesso para os irmãos, aliás, eu venho lendo Ezequiel, e nós sabemos que Ezequiel foi um profeta que, como outros profetas, profetizaram acerca do povo de Israel. O contexto aqui, irmãos, era o cativeiro babilônico. O contexto aqui era um povo que havia se distanciado de Deus. O contexto aqui é de um povo que não estava dando ouvidos ao Senhor. Era um povo que se distanciaram da presença do Senhor. Era de um povo que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E por conta disso, Deus traz o cativeiro para disciplinar o seu povo, para corrigir o seu povo, para orientar o seu povo. Mas quando eu leio esse texto em Ezequiel, existem outras visões que Ezequiel usa também da parte de Deus para corrigir e trazer alento ao povo. Mas quando eu leio esse texto, eu vejo nesse texto a igreja brasileira. Eu vejo nesse texto muitas igrejas hoje, muitos crentes hoje, que estão vivendo como um vale de ossos secos. Eu vejo uma igreja sem esperança e sem direção. Eu vejo uma igreja conformada com as coisas deste tempo. O rapaz aqui leu, se não me falha a memória, o Felipe leu aquele texto, tá? Não se amoldem aos padrões deste mundo. Eu vejo aqui uma igreja moldada aos padrões desse mundo. Uma igreja discutindo coisas que não eram para discutir. Uma igreja rendida aos padrões deste mundo, assim como o povo de Israel. Uma igreja sem vida, uma igreja sem esperança, uma igreja sem direção. E o texto vai nos dizer que a nossa esperança foi toda embora. Secou-se a nossa esperança. Esse texto, irmãos, é um texto que mexe comigo, porque quando a gente pensa em avivamento, tá? Nós pensamos em uma igreja que volte ao princípio da palavra, porque não tem avivamento sem palavra. Não tem. Não existe avivamento fora da palavra. Aliás, a gente podia pensar aqui o que não é avivamento. O que não é avivamento é movimento, barulho e um monte de coisas que nós vemos aqui, por aí. Mas quando nós entendemos do avivamento bíblico, ele só existe, só acontece pela palavra de Deus, pela aplicação da palavra de Deus. Quando eu olho esse texto e eu vejo Deus conduzindo Ezequiel numa visão maravilhosa, num vale de ossos secos, e no final da visão ele diz: esse vale de ossos secos é toda a casa de Israel. É o pessoal que perdeu a esperança, que perdeu a paz, que perdeu a direção. Mas quando eu vejo esse texto, eu vejo que não é um texto de morte, mas é um texto de vida. Você pode dizer aleluia? Esse texto nos mostra uma realidade não de morte, mas de vida.
Esse texto é para dizer ao povo de Israel, para dizer à nossa igreja, a minha igreja, a tua igreja, a igreja batista no Brasil, a igreja brasileira de um modo geral, que há esperança, há vida, há esperança para a igreja ainda hoje. Esse amém está fraco demais. Você está aí? O Felipe acabou com vocês. O Felipe acabou com vocês, que vocês perderam o ânimo. Há esperança, irmãos. A igreja não está derrotada. A igreja não vai sucumbir, irmãos, independente de A, B, C, D. Há esperança para aqueles que estão dentro da igreja e estão vivendo uma vida como vale de ossos secos. Há esperança para aqueles que estão vivendo no pecado, distante de Deus, distante da palavra do Senhor. Quando eu vejo esse texto, eu sinto nesse texto que Deus usa o vale de ossos secos para dizer ao povo de Israel que ainda há esperança. Olha como começa esse texto. Ele começa com uma pergunta, e a pergunta é justamente essa. Aí no verso 1, ele pergunta: filho do homem, pode esses ossos ter vida? Ele deixa bem clara essa pergunta. Depois de andar ao redor, ele pergunta: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Acaso poderá reviver uma igreja contagiante no Brasil? Uma igreja relevante nesse país? Uma igreja que consiga impactar essa nação tão destruída, tão empobrecida, tão mergulhada no pecado, tão mergulhada na corrupção? É possível Deus fazer um milagre de novo na sua igreja? E Ezequiel responde para Deus: tu sabes, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu pode fazer algo novo. Deus pode fazer algo novo. Deus pode mudar esse panorama. É essa resposta que Ezequiel dá a Deus. Esses ossos estão sequíssimos, mas tu pode mudar, porque tu és Deus, tu és soberano, tu é o Deus da igreja, tu é o Deus das nações, o Senhor criou todas as coisas. Mas olha o verso de número 4. O verso de número 4, ele responde: disse-me ele, profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Se nós queremos um avivamento, se nós queremos mudar esse panorama em que nós nos encontramos como igreja no Brasil, nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos profetizar a palavra de Deus. E profetizar significa pregar a palavra, falar da palavra. Eu tenho reparado nesses últimos tempos, cara, é um negócio maravilhoso. Eu tenho uns camaradas que eles gostam muito de mim. Todo dia eles me mandam um videozinho com esse negócio de política. Todo dia. Aí eu pergunto assim para eles: cara, tu não tem um versículo aí não? A nossa igreja está lendo, lançou lá um livro sobre 40 dias de jejum e avivamento, e uma devocional para cada dia desses 40 dias. E tem muitos irmãos acompanhando, mas tem muitos livros lá parados. Sabe por quê? Porque não está na vibe. A vibe agora é saber se o Lula vai assumir, se não vai assumir. A vibe agora é saber se o técnico da seleção brasileira fez bem em convocar o Daniel Alves e deixar o Gabigol de fora. Entenda você, eu não sou contra nada disso não, porque eu gosto de futebol e torço pelo Botafogo com muito orgulho. A questão não é essa. A questão é que a igreja, nós perdemos esse orgulho e esse prazer de compartilhar a palavra. Os caras me mandam esses troços todos os dias. Durante as eleições foi muito legal. Durante esse período, nós temos um grupo lá de homens lá, que é um negócio tremendo. Só a graça de Deus.
Aí tem gente que todo dia mandava esses troços. Aí todo dia eu pegava e botava lá a programação da igreja, pedido de oração e não sei o que lá, para ver se a turma entendia o recado. Você está entendendo aqui? Tu não pode brigar, tu tem que deixar o cara se expressar. Democracia e tal. Nós precisamos entender que nós somos o povo da palavra, que o avivamento só virá pela palavra, que o avivamento só virá quando nós deixarmos essas questões e nós começarmos a voltar a ser igreja novamente, a igreja da palavra, a igreja que se reúne num sábado, que não fica em casa, a igreja que tem prazer em vir na igreja, a igreja que tem alegria de estar na igreja. Sabe, tem um lance lá na minha igreja esquisito. Aí a comissão se reuniu lá. Como é que vai ser? A gente vai pedir um presente dos irmãos do aniversário da igreja? Eu falei, gente, presente? Como é que é isso? Vamos pedir uma oferta? Não. Então vamos pedir um presente mais legal. Vamos pedir a presença dos irmãos da igreja. Aí nós lançamos uma campanha assim: a sua presença é o presente da igreja. A sua presença. Porque a igreja perdeu a alegria de vir à igreja. Perdemos o entusiasmo de estar na igreja. Muitos agora preferem ficar em casa a despeito da transmissão do culto. Mas perderam a comunhão. E lá em Hebreus o texto nos diz: não deixeis de congregar. Coisa boa é estar em comunhão. Olha para quem está do seu lado. Olha que privilégio você olhar para esse irmão. Olha para ele. Que coisa boa tu olhar para ele. Que coisa boa você dizer assim: que bom que você está aqui, meu irmão. Que bom que você veio. Que bom que você não morreu nessa pandemia. Que bom que você continua vivo. Sabe, a igreja precisa viver esse avivamento do prazer e da alegria de estar na igreja, de estar na comunhão, de estar na comunhão. E Deus pode fazer isso. O profeta pergunta, Deus pergunta ao profeta, e o profeta diz: Senhor, tu pode, Senhor. Deus pode trazer vida à sua igreja novamente. Irmãos, nós precisamos voltar a ser uma igreja contagiante. Vira para quem está do seu lado, diga assim: seja uma igreja contagiante. Seja uma igreja contagiante. Seja uma igreja que tenha prazer de estar na igreja. Seja uma igreja contagiante. É disso que nós precisamos. É disso que nós anseiamos. E o texto vai dizer que o profeta, ele vai profetizar, e vai haver uma ação sobrenatural. É osso batendo com osso, é osso, um ruído, um barulho, sabe? Algo tremendo vai acontecer, e de repente, meus amados irmãos, estão todos refeitos, estão todos de pé novamente, mas está faltando uma coisa: eles não tinham espírito, não tinham vida, e Deus diz ao profeta: profetiza, ordena, e o espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército tremendo e numeroso. A igreja precisa da ação sobrenatural do Espírito Santo. A igreja precisa de um derramado do Espírito Santo. E me permita falar isso, pastor Fabrício, porque eu sou batista, mas esse povo batista é muito chato com isso. Nós precisamos de experimentar um derramado do Espírito Santo. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo de Deus que vai fazer uma obra tremenda e sobrenatural. Não adianta métodos, não adianta estratégia, não adianta o pastor bonitinho, carequinha, não adianta o negão, não adianta nada disso. O que adianta é a ação sobrenatural do Espírito Santo. E Deus disse ao profeta: profetiza ao Espírito Santo. Irmão, se o Espírito Santo não tomar conta da igreja, a igreja não vai. Sabe por quê? Eu tenho me convencido de umas coisas nesses poucos anos de ministério, que é o Espírito Santo de Deus que dá direção à igreja. Já viu como é que é? Às vezes o pessoal fica: pastor, o que vai fazer? Pastor, isso, aquilo. Pastor, não faz nada se não houver a orientação do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que conduz a igreja.
E o texto vai nos dizer que ele profetizou, e agora passou a ter vida, agora passaram a se movimentar dentro daquele, um vale de ossos secos, para dizer como está a situação do povo. Aquele vale tem a ver comigo e contigo também, porque às vezes nós estamos aqui, mas estamos secos. Estamos aqui por religiosidade ou por qualquer outro motivo, mas a nossa alma, o nosso espírito não está aqui. Nós precisamos nos entregar por inteiro a esse Deus, para que Ele possa realizar em nós novamente esse mover sobrenatural. É como o salmista no Salmo de número 126, verso 4, quando da saída do cativeiro, o salmista ora ao Senhor e ele diz assim: Senhor, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb, ou do Negev. Meu irmão, vou te contar uma coisa, não tem coisa mais extraordinária. O que o salmista estava pedindo é o seguinte: Senhor, assim como o Senhor realiza aquele milagre no deserto da Judéia, o Negev é o maior deserto da Judéia, e vez por outra, uma vez por ano, as águas que é retida pelas montanhas, elas entram pelo deserto, trazendo vida, trazendo algo novo. E o que o salmista está pedindo é: Senhor, restaura a nossa sorte, restaura a nossa vida, traz vida novamente. Era como se o salmista pedisse assim: Senhor, faz de novo, Senhor, aquilo que o Senhor fez lá no passado. Faz de novo em mim, faz de novo na minha igreja, faz de novo na minha comunidade. Nós precisamos pedir isso, assim como o profeta Abacuque, ele pediu: Senhor, aviva a tua obra no meio de nós, aviva a tua obra. Irmãos, eu creio que a igreja, ela vai precisar, irmãos, passar por um tempo de avivamento. Eu tiro pela minha igreja, a gente tem lá uma reunião de oração todo domingo, 8 horas da manhã. Legal, reunião de oração. Aqui eu posso falar da minha igreja porque eu estou em casa. Você pode contar nos dedos os que estão lá na oração e na consagração. Como vamos ter avivamento sem oração? Como vamos ter avivamento sem uma vida de oração? O salmista orou ao Senhor: Senhor, restaura de novo, faz aquele milagre da vida que o Senhor leva para o deserto, faz na minha vida, faz na vida da nossa nação. Senhor, aviva a nossa igreja, aviva a nossa igreja. Irmão, nós precisamos voltar a ser a igreja do Senhor Jesus, irmão, na certeza de que as portas do inferno não vão prevalecer, não vão avançar, porque aí nada vai parar a igreja do Senhor. Há um cântico que diz isso, eu gosto muito: nada vai frear a igreja do Senhor. Por que que nós estamos tão tímidos, com tanto medo? Irmão, vou falar a verdade para você, eu não tenho medo desses negócios não, irmãos. Eu não tenho medo. E digo mais para você: se a igreja brasileira experimentar uma perseguição, e muitos temem isso hoje, irmão, eu vou dizer uma coisa: o povo ficou 70 anos no cativeiro babilônico, mas Deus disse: eu não me esqueci de vocês. Ezequiel disse: esse vale de ossos secos pode ter vida novamente. Tu pode, Senhor. Deus pode usar tudo isso para levantar uma igreja poderosa nesse lugar, uma igreja de verdade, que não tem medo, que cai para dentro, irmãos, uma igreja avivada, uma igreja que se alegra em pagar o preço de ser igreja, o preço de ser, irmãos, seguidores de Jesus, assim como os apóstolos fizeram no primeiro século. Uma igreja que tinha alegria em morrer por amor ao evangelho. Essa igreja, irmãos, é a igreja que fica preocupado se o cara vai fazer. Irmão, em nome de Jesus, quem é maior do que o nosso Deus? É uma igreja avivada que nós precisamos. E uma igreja avivada ninguém para, irmãos. É isso que eu tenho pregado na minha igreja. Uma igreja avivada, ela não pode ser detida em tempo nenhum. O diabo até vai tentar, mas ele não conseguirá deter a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor é com essa alegria que nós ouvimos aqui hoje os rapazes cantando.
É com esse entusiasmo, cantando e batendo no peito, que nós somos a igreja do Senhor. E nós podemos cantar: Maranata, vem Jesus, porque nós somos a tua igreja. Essa é a igreja do Senhor, irmãos. Eu fico pensando naqueles homens galileus que olharam Jesus subindo aos céus, e alguém disse para ele: homens galileus, o que vocês estão vendo? Esse Jesus que vocês estão vendo ir, brevemente ele voltará para nos levar, irmãos. Você sabe qual é o problema da igreja? O problema da igreja é que nós perdemos a expectativa da volta de Jesus. Essa que é a grande verdade. Nós estamos vivendo, como diz o texto que foi lido aqui pelo Felipe, nós estamos tão acomodados nesse mundo que nós perdemos a expectativa da volta de Jesus. O que move a igreja, irmãos, é saber que Jesus vai voltar, é saber que aqui não é o nosso lugar, é saber, irmãos, que nós só estamos aqui de passagem, que nós somos forasteiros aqui, mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos viver uma vida cheia de alegria, cheia de bênçãos, cheia de paz. Enquanto estivermos aqui, não devemos temer a nada e ninguém. Enquanto estivermos aqui, precisamos pedir a Ele: Senhor, assim como esse vale de ossos secos, faça um milagre na minha vida. Na minha vida. Talvez a tua fé hoje está como um vale de ossos secos. Talvez o teu amor já não seja aquele amor tão contagiante. Já viu quando a gente vai ficando friozinho? Tudo incomoda a gente. Você já percebeu como que é? Quando a gente está meio friozinho, tudo incomoda. Tudo é motivo de reclamação, tudo é motivo de contenda, tudo é motivo de fofoca. Uma igreja avivada, mas não tem lugar para fofoca, não tem lugar para comentários ruins. Uma igreja avivada é uma igreja que acolhe, que ama, que traz para perto, que constrói pontes, ao invés de construir abismo. Mas eu quero pensar, irmãos, para terminar, porque senão a gente vai embora. Fabrício não me falou o horário. Eu quero pensar com você algumas lições aqui. E eu gosto muito do pastor Hernandes Dias Lopes quando ele fala desse texto. Ele traz algumas ideias fantásticas, eu vou compartilhar com os irmãos. A primeira lição que eu quero perceber nesse texto, irmãos, com você, é Deus quem toma a iniciativa. Fala comigo: é Deus? Fala mais forte: é Deus, quem toma a iniciativa. É Deus quem leva o profeta, é Deus que toma o profeta, é Deus que provoca o profeta, é Deus que toma a iniciativa da mensagem, porque Ele é sempre o que está interessado no crescimento, no vigor da sua igreja. É Deus que toma a iniciativa na vida da Igreja Batista Manancial, porque Ele quer uma igreja restaurada nesse lugar. Mas em segundo lugar, essa pergunta é uma pergunta e uma resposta que gera vida. Essa pergunta e essa resposta gera vida. Olha no verso de número 3: então me perguntou o filho do homem: acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Tu sabes, Senhor. Tu sabes que nenhum plano seu pode ser frustrado. É uma pergunta que gera vida e não gera morte. O Senhor nos traz uma palavra de vida. O Senhor não quer a igreja morta. Há lá em Apocalipse uma igreja que tinha fama e aparência de uma igreja viva, a igreja de Sardes. A fama era que ela tinha vida, tinha nome de que tinha vida, mas era uma igreja morta. E Deus, e o Senhor, quando passeou no meio daquela igreja, Ele disse: você só tem fama, mas você está morta. Irmãos, Deus quer passear no meio dessa igreja, e Ele quer olhar para mim e para você, porque a igreja sou eu e você. A igreja não é o templo, a igreja não é, isso aqui é muito legal, mas a igreja sou eu e você. E quando Ele visitou a igreja de Sardes, Ele disse: você só tem fama, só tem aparência, você está morta. Mas eu também quero pensar com você
que a igreja, ela só pode ser avivada pela palavra, ouvir a palavra do Senhor. É pela palavra do Senhor. Mas se você não ler a palavra, se você não estudar a palavra, se você não comer a palavra, e é interessante que Ezequiel passa por esse processo quando ele é convidado a comer o rolo, a palavra, literalmente. Se a igreja não comer a palavra, não conhecer a palavra, como ela vai ser avivada? Também é uma ação do Espírito Santo de Deus. É uma ação do Espírito Santo de Deus. Nós temos que orar e pedir a Deus: Senhor, encha-nos com o teu Santo Espírito, Senhor, sem medo de nos passar por quem quer que seja, mas uma igreja que transborda no Espírito Santo de Deus. É uma igreja que precisa caminhar. Hernandes Dias Lopes, ele cita algumas verdades e ensinamentos nesse texto, e eu gostei muito deles. O primeiro deles é que a necessidade de uma intervenção sobrenatural de Deus. Irmãos, a restauração só Deus pode fazer. Você entende isso? E nós temos a necessidade. Não é uma opção, não é algo que a gente ache bonito, não é um congresso ou uma conferência de 2, 3 dias para poder ver se provoca uma reação na gente. Não, nós temos uma necessidade de todos os dias buscar em Deus um avivamento, uma mudança de vida, uma mudança total e radical de vida. A igreja precisa disso como necessidade. Talvez como a necessidade que nós temos de torcer pelo time do coração. Ninguém deixa de torcer. Eu fico vendo lá na igreja, quarta-feira, aquele time feio de vermelho e preto vai jogar e todo mundo sai correndo. Sai todo mundo, é assim, mas sai todo mundo correndo. Tem gente que nem vai. Aí eu fico torcendo para perder. Você quem torce para perder? Aí eles não perdem, aí eles só ganham. Mas eu estou falando de algo que tem a ver com o nosso cotidiano, com a nossa vida, que a gente gosta. A gente não gosta disso? A gente não se alegra com isso? Eu não me alegro com o Botafogo, que estava lá na zona de rebaixamento e agora vai para a Libertadores, vai ser campeão da Libertadores. A gente não se alegra com esse negócio? Eu estou falando disso, irmãos, de algo que a gente busque com essa mesma alegria. É esse avivamento que a gente busca com a mesma alegria. Há uma necessidade, e nós não podemos deixar de perceber isso. Deus pode, em segundo lugar, Deus pode trazer vida novamente à igreja. Você crê nisso? Fala comigo. Deus pode trazer vida novamente à igreja. Aquele que está desanimado, pensando em sair, aquele que está apostando da fé, aquele que se aborreceu e não vem mais na igreja, Deus pode restaurar essa gente toda, irmão. Você sabe como é que é a igreja? A igreja é assim. Alguém olhou para ele atravessado, não cumprimentou, ele já vai procurar outra igreja. O pastor falou uma parada que ele não gostou, esse pastor não está bem não, vamos procurar a igreja da esquina. Não é assim, irmãos? É assim que acontece. Mas Deus pode trazer vida novamente à igreja. Nós precisamos parar de ser crentes não me toques, irmãos. Precisamos ter maturidade cristã, maturidade em Deus. Uma irmã chegou lá na igreja, de uma igreja que eu não vou falar o nome, e ela disse assim para mim: pastor, eu estou vindo para cá porque eu não aguento mais aquele pastor. Ela falou: irmã, em nome de Jesus, não vem não, irmã, fica lá, irmã. Ela achou que eu ia, não, pode vir, legal, tal. Eu falei: irmã, fica lá, em nome de Jesus, não sai não, irmã. É agora que a igreja precisa da tua maturidade, da tua oração. É assim, irmãos. Não é criando chifre e cabeça de cavalo, não.
É uma igreja que se fortalece praticando uns aos outros, amando uns aos outros, perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros, crescendo uns com os outros. Isso que é uma igreja avivada. É uma igreja que pratica a palavra. É disso que nós precisamos, irmãos. E isso quando a pessoa fala, porque às vezes o crente some e nem fala nada. Eu não sei aqui se acontece isso, porque lá tem uns caras assim também que somem. Aí você tem que adivinhar que o cara não está bem. Aí você tem que ligar para o cara e falar assim: irmão, está tudo bem? Vou tomar um café. Você não está vindo no culto. Que coisa, irmão. É desse jeito. Tem gente lá que acha que pastor tem bola de cristal, sabe de tudo e tal, tem que falar tudo e tal. Não tem não. Esse aqui é só um pastor humano. Se não tiver líderes, se não tiver uma igreja unida, onde uns cuidam dos outros, como diz a palavra, a gente não vai experimentar esse avivamento. O avivamento é pela palavra. Então pratique a palavra. Em terceiro e último lugar, a palavra de Deus como instrumento para a revitalização da igreja. É a palavra de Deus, irmãos, que vai revitalizar a igreja, em nome de Jesus. Ouvi, vale de ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Só Deus, irmãos, pode restaurar. Só Deus pode avivar. Só Deus pode trazer coisa nova. Só Deus pode mudar. E eu parabenizo essa igreja, porque num tempo como esse, eu parabenizo tanto essa igreja que eu vou levar essa ideia lá para a Bíblia. Vou levar a camisa e essa ideia. Não estou pedindo camisa não, tá? Mas se quiser abençoar, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode revitalizar a igreja. Só Deus pode reavivar a sua igreja. E a nossa oração, irmãos, precisa ser tão somente a oração de Abacuque: aviva, Senhor, a tua obra no meio de nós. Talvez hoje você pudesse orar assim: aviva, Senhor, a tua obra na minha vida, no meu coração. Você já imaginou uma igreja revitalizada e avivada? O que a gente não vai realizar nesse lugar aqui de Vila Brasília, Belo Horizonte e adjacências aqui? Uma igreja animada e contagiante pela palavra. Irmãos, é uma igreja que vai alcançar muita gente para Cristo Jesus. Uma igreja contagiante com o seu abraço, com o teu sorriso. Uma igreja contagiante com a tua maneira de tratar o próximo. Porque Jesus vai falar isso lá em João, no capítulo 17. Que nós seríamos conhecidos pela maneira de nós nos tratarmos. A igreja que sabe se tratar. A igreja que fala bem da igreja. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. A minha igreja tem um monte de dificuldades. Um monte de dificuldades. A maior delas sou eu. Mas se tem alguém que fala bem daquela igreja, sou eu, irmãos. Porque é a igreja de Jesus, irmãos. É a igreja de Jesus. É a igreja do Senhor. Aqui você pode ter dificuldades também, lutas. Vai ter, com certeza. Vai ter desafios. Agora eu estou lá com um desafio de comprar um terreno lá. Aí a igreja fica assim: pastor, o pessoal não está gostando não. Pastor, tem gente que não está gostando não. Eu falei assim: irmãos, em nome de Jesus, quem não está gostando deveria dar o primeiro cheque do negócio. Eu falo assim: Senhor, esse terreno do lado, para uma igreja que não tem estacionamento, para uma igreja que o povo chega lá e vai embora. É assim que acontece lá, pastor Fabrício. As pessoas chegam, não tem lugar para sentar, não tem lugar para estacionar e vão embora procurar outra igreja. E eu fico falando assim: irmãos, nós precisamos comprar esse terreno porque essa é uma oportunidade única. E talvez, irmãos, nós não vamos ver nada aqui. Talvez eu não vou ver nada, eu vou morrer, irmãos. Mas o meu neto vai ver, o seu neto vai ver, o seu neto vai ver que você foi uma igreja de fé, que não arredou o pé. Eu fico pensando: Senhor, não deixa ninguém comprar aqui, que vai trazer dificuldade para a igreja.
igreja. Não deixa nenhum boteco comprar esse negócio, não deixa nenhum mercado comprar esse negócio. É a minha oração, irmãos. Enquanto fica lá uns doidos lá, mas não. Você está entendendo o que eu estou falando? Visão, oportunidade. Eu me lembro que a Igreja Batista de São José dos Campos, uma das maiores igrejas do Brasil hoje, eu me lembro dessa igreja. Pastor Carlitos chegou lá numa igreja tradicional, ortodoxa pra caramba. Deus deu uma visão ao pastor Carlitos. Eles compraram um monte de terra, de mato, que não tinha nada. Não tinha nada. Eu estava lá, eu vi isso. Eu vi, não tinha nada. Deus deu uma visão àquele homem. Deus deu uma visão àquele pastor. Irmãos, eu conheço o pastor Carlitos. Eu estive lá com ele várias vezes. Deus deu uma visão. A igreja comprou um monte de terra que ninguém dava nada. Vai lá hoje em São José dos Campos, irmãos. A igreja tem uma escola, tem uma faculdade, a cidade cresceu ao redor da igreja, tem vias de acesso, a igreja tem espaço, a igreja tem um templo para 10 mil pessoas, porque uma pessoa se manteve na visão. Na visão. Eu perguntei a ele, pastor, todo mundo concordou? Não, um monte de gente foi embora. Eu perguntei ele no café lá, pastor, todo mundo concordou? Não, um monte de gente foi embora. E que Deus abençoe eles, porque Deus deu uma visão. Quando é de Deus, irmãos, o negócio vai. Quando é de Deus, irmãos, o negócio vai. Irmãos, nós não temos um tostão para comprar aquele terreno. Nós não temos um tostão. Não temos dinheiro. Para falar a verdade, temos um dinheiro de um outro investimento que nós tiramos lá, mas não dá nem 200 mil reais. Eu estou falando de um terreno de 1.400.000. Nós não temos esse dinheiro. Mas eu tenho certeza, irmãos, que aquele terreno vai ser nosso. Sabe por que vai ser nosso? Porque eu tenho fé em Deus que vai ser nosso. Eu tenho fé em Deus, irmãos. E eu não vou ver nada, eu não vou construir nada. Esse troço vai ficar com o meu neto, vai ficar com o meu bisneto, vai ficar com os bisnetos dos irmãos lá da igreja. E um dia eles vão se lembrar da gente e vão dizer o seguinte: puxa, é verdade, aquele pastor era doido varrido mesmo. Eles compraram aqui o terreno, eles já morreram tudo, não tem mais nada, só tem osso lá no cemitério. Mas eles deixaram um legado. Eles deixaram um legado. Avivamento tem a ver com legado. Legado que uma igreja constrói e deixa para as próximas gerações. Legado que a igreja constrói, orientada pelo Espírito Santo de Deus. E lá na frente nós vamos colher os resultados. O salmista, já terminei, o salmista, ele vai dizer 3 coisas no Salmo 126. Ele diz, ele olha para o passado com gratidão. Quando o Senhor tirou a gente lá do cativeiro, estávamos como os que sonham. Aí ele diz no verso 3, com efeito, Deus fez grandes coisas por nós. Ele olha para o presente com súplica: restaura, Senhor, a nossa sorte, faz de novo, dá vida de novo. Mas quando ele olha para o futuro, com esperança. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Igreja Batista Manancial, vamos olhar para o passado com gratidão, para o presente com súplica, mas vamos olhar para o futuro com muita esperança. Porque o Deus que deu vida ao vale de ossos secos, esse mesmo Deus vai dar vida a essa igreja. Esse mesmo Deus vai dar vida à Igreja Batista do Retiro. Esse mesmo Deus vai operar um milagre nas nossas vidas. Feche teus olhos, vamos orar. Vamos orar. Vamos dizer assim: Senhor, o Senhor pode fazer algo novo na minha vida, na vida da minha igreja. Senhor, o Senhor pode avivar a minha vida, Pai. O Senhor pode avivar pela Tua palavra, Senhor. Nós não queremos um avivamento, Deus, que seja, Deus, um avivamento como nós temos visto por aí,
um avivamento fantasioso, Pai, mas nós queremos um avivamento de compromisso com a Tua palavra. Ó Deus, e assim, ó Deus, como a Tua palavra foi liberada aquele vale de ossos secos, a Tua palavra é liberada nesta noite, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Porque o profeta respondeu: Senhor, Tu sabes, Senhor, Tu podes, Senhor, Tu podes todas as coisas. Faz algo novo em nós. Nós só queremos, ó Deus, estar no centro da Tua vontade e fazermos o melhor para o Teu reino. Pai, abençoa esta igreja, abençoe, ó Deus, o pastor dessa igreja, abençoe a liderança dessa igreja. Traga, ó Deus, visão do altos céus, avivamento do altos céus em nossas vidas. Eu oro assim, com o perdão dos nossos pecados, e no nome de Jesus, amém, amém e amém. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Só isso? Dá a melhor salva de palmas ao Senhor, irmão. Glória a Deus. Deus abençoe você. Se eu quiser pegar a garrafinha, tá bom. Amém, meus irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, por mim, a banda podia deixar os instrumentos aí. O pastor Aloysio podia deixar a Bíblia aqui. Não sei por que pegou a Bíblia. Porque, meus irmãos, amanhã, 9 horas da manhã, a gente continua aqui no nosso Aviva 2022. Pode, não pode? Pessoal, deixa os instrumentos, o pastor deixa a Bíblia e a gente continua amanhã. Ou nós fazemos tendas aqui e continuamos já direto para amanhã. O Expedito falou que acaba meia-noite, a gente emenda o Expedito e vamos aí até amanhã. Pastor, que Deus esteja abençoando grandemente sua vida, a primeira do retiro. E enquanto o senhor falava aqui da questão do terreno lá da Pibre, eu lembrava daquele dia que a gente veio procurar um terreno aqui para Manancial e falaram na nossa cara: ó, vocês não vão comprar nada aqui nesse lugar, porque se aparecer um imóvel aqui eu compro na frente. E cá estamos nós, né, no nosso imóvel, na sede própria, porque Deus, Ele não tem limites, né? O Senhor, Ele realiza os sonhos. Uma igreja avivada é uma igreja que sonha. E nós precisamos continuar sonhando com o Senhor. Meus irmãos, eu cometi um pecado aqui. Eu olhei para a banda aqui sentadinha e apresentei o pessoal aqui, mas não apresentei o Fernando. Fernando é meu amigo, meu contemporâneo de seminário, né, Fernando? Que Deus te abençoe, que bom ter você aqui. Sua esposa, não é? Esposa do pastor Fernando. Não? Sim, não sei. Tem uns 10 anos que a gente não se vê, né? Mas que Deus esteja abençoando grandemente o seu ministério, o ministério da banda. Meus irmãos, só um aviso rápido aqui. Pessoal, tampa o ouvido. É um aviso só para o pastor e para a banda. Depois do culto a gente tem um coffee break aqui no primeiro andar, no salão social, tá bom? Pessoal da banda, pastor, vocês e os acompanhantes de vocês estão convidados. Assim que a gente acabar, no primeiro andar aqui no salão social, um momento ali para nós. Meus irmãos, amanhã, 9 horas da manhã, nós continuamos o nosso Aviva 2022. Então amanhã a gente não tem EBD, a gente tem culto, 9 horas da manhã. E você vai chegar aqui, não vai? Amém? Quem vai estar aqui? Olha lá, hein? Faz o só isso. Só isso. Quem vai estar aqui amanhã? 9 horas da manhã. Você chega em casa, você liga seu despertador, você põe lá o seu celular, manda a Alexa te acordar. Eu não sei, né? Mas 9 horas da manhã você chega aqui, porque nós vamos continuar na presença do Senhor. Amanhã eu quero falar com você pela manhã sobre avivamento pela santidade, e à noite, enfim, nós encerraremos com o tema Avivados pela Palavra. Eu quero chamar a banda aqui. Com o último louvor nós estaremos encerrando, e após esse louvor, com a bênção apostólica, nós estaremos voltando para os nossos lares.
Glória a Deus, irmãos. Muito bom, né? Vamos terminar adorando ao Senhor. Se coloque de pé novamente. Não sei se você está cansado. Vou falar a verdade para você. A idade está chegando. O sobrepeso já chegou há muito tempo. O joelho já está pedindo arrego. Mas vamos dar aquele último gás. Nós vamos cantar uma música também mais antiga, mas é muito bonita. E ela nos leva à adoração ao Senhor. A guitarra já não aumentou. O órgão já arrebentou. Nós vamos para o violão. Enquanto isso, eu estou roubando vocês para me dar vontade do violão. Entendeu? Fica em espírito de oração. Tarda, mas não falha. Eu pedi para vocês ficarem de pé, né? Um pouquinho, né, gente? Brincadeira. Olha só, mas eu quero já aproveitar para agradecer a vocês, né, a oportunidade. Pastor, obrigado. Eu não sei se você sabe, mas a gente, quando voltou essa formação da banda, já tem 2 anos, uns 2 anos que a gente continuou, né? E essa é a primeira apresentação. É a primeira apresentação em 2 anos. Porque a nossa banda a gente ensaia uma vez por ano. Todo mundo
amor de Deus Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a Igreja Batista Manancial aqui em Volta Redonda e espalhada também por toda a tua igreja pela face da terra, agora e para todos sempre. Amém. E graças a Deus, a salva de palmas, e nós assim finalizamos esse culto. Vai em paz, Deus abençoe a sua vida.